Você já teve aquela sensação de que o mundo está desabando porque aconteceu um imprevisto e você não tinha dinheiro nenhum guardado para resolver? Uma conta médica inesperada, um conserto urgente no celular, uma demissão que chegou sem avisar. Para a Camila, essa sensação era quase uma rotina. Ela trabalhava todos os dias, recebia o salário mínimo em dia e mesmo assim vivia na corda bamba, onde qualquer imprevisto virava uma catástrofe financeira. A Camila tem 28 anos, é recepcionista com carteira assinada e até pouco tempo atrás achava que guardar dinheiro era coisa de quem ganhava muito. Ela acreditava que com o salário mínimo sobrava tão pouco que não valia nem tentar. Mas em 2026, depois de passar por uma situação que a deixou sem dormir por semanas, ela descobriu o método dos 3 passos para montar uma reserva de emergência do zero. E o que ela aprendeu mudou completamente a sua relação com o dinheiro. Se você também acha que o seu salário não é suficiente para guardar dinheiro, fique até o final deste vídeo, porque o que a Camila descobriu vai surpreender você. Antes de continuar, inscreva-se agora no canal Mentalidade de Riqueza e ative o sino de notificações. Toda semana trazemos estratégias reais para quem quer transformar a vida financeira sem precisar ganhar muito para começar. O dia que tudo mudou. A situação que virou a vida da Camila de cabeça para baixo foi simples e brutal ao mesmo tempo. Numa terça-feira comum, ela recebeu uma notificação de que sua conta bancária estava negativa. O motivo era uma conta de gás que ela havia esquecido, somada a uma taxa bancária que ela nem sabia que existia. Valor total, R$ 180. Apenas R$ 180 foram suficientes para deixar a Camila sem conseguir pagar o transporte para o trabalho nos dias seguintes. Ela precisou pedir dinheiro emprestado para a mãe, sentiu vergonha, sentiu raiva de si mesma e passou dias pensando em como aquilo havia acontecido. Ela trabalhava, ela não gastava em luxos. Então por que um imprevisto de R$ 180 tinha o poder de destruir a sua semana inteira? A resposta era simples e dolorosa. Ela não tinha reserva de emergência. Não tinha nenhum real guardado para imprevistos. Segundo dados de 2026, apenas 32% dos brasileiros possuem algum tipo de reserva financeira. Isso significa que mais de 2/3 da população brasileira está exatamente no mesmo lugar onde a Camila estava naquela terça-feira, a um imprevisto de distância do caos. E a grande maioria dessas pessoas não é irresponsável. São pessoas que simplesmente nunca aprenderam o método certo para começar. O que é uma reserva de emergência e por que ela muda? Tudo. Antes de entrar no método, preciso que você entenda o que é uma reserva de emergência de verdade. Não é uma poupança para viagem. Não é dinheiro para trocar o celular. Reserva de emergência é um valor guardado exclusivamente para cobrir situações inesperadas que afetam a sua estabilidade financeira, como uma demissão, uma doença, um conserto urgente ou qualquer imprevisto que não estava no seu planejamento. A recomendação dos especialistas em finanças pessoais é que uma pessoa com emprego CLT e renda estável tenha guardado o equivalente a 6 meses das suas despesas essenciais mensais. Despesas essenciais são aquelas que não podem deixar de ser pagas: aluguel ou prestação, alimentação, transporte, contas de água, luz e gás e plano de saúde se houver. Somando tudo isso, você multiplica por 6. Esse é o seu número. Esse é o seu objetivo. Para a Camila, as despesas essenciais mensais somavam R$ 950. Multiplicando por 6, a meta dela era de R$ 5.700. Parecia um número impossível para quem recebia o salário mínimo. Mas o método que ela aprendeu não pede que você junte tudo de uma vez. Ele pede algo muito mais simples: que você comece. Onde guardar a reserva de emergência? Antes de falar sobre o método, existe uma dúvida que praticamente todo mundo tem: onde guardar esse dinheiro? E a resposta é diferente do que a maioria das pessoas faz. A reserva de emergência não deve ficar na poupança tradicional. Isso mesmo. A poupança rende abaixo da inflação na maioria dos cenários brasileiros, o que significa que o seu dinheiro perde valor parado lá. O lugar ideal para a reserva de emergência precisa ter 3 características obrigatórias: segurança, liquidez e rentabilidade acima da inflação. Liquidez significa que você consegue resgatar o dinheiro no mesmo dia ou no dia seguinte, sem perder nada. As melhores opções em 2026 são o Tesouro Selic,
que é garantido pelo governo federal e tem liquidez diária. Os CDBs com liquidez diária de bancos sólidos e os fundos DI com baixa taxa de administração. Uma novidade importante de 2026 é o Tesouro Reserva, um novo título público do Tesouro Nacional lançado em março deste ano, especialmente para quem quer montar uma reserva de emergência. Ele permite aplicação a partir de apenas R$1, tem resgate em até 24 horas via Pix e não sofre marcação a mercado, o que significa que você não corre risco de perder dinheiro no momento do resgate. É a ferramenta mais acessível que já existiu para o brasileiro comum começar a guardar dinheiro com segurança. Primeiro passo: defina a sua meta real. O primeiro passo do método que a Camila aplicou foi definir a meta real, e não um número inventado. Muita gente desiste de montar a reserva porque olha para o número final e se assusta. Mas o erro está em encarar o objetivo final como o primeiro passo. O primeiro passo é muito menor do que isso. A Camila pegou um papel e listou todas as suas despesas essenciais mensais. Aluguel, R$300. Alimentação, R$250. Transporte, R$150. Conta de luz, água e gás, R$150. Celular, R$70. Outros essenciais, R$80. Total, R$950 por mês. Meta final, R$5.700. Mas em vez de tentar juntar R$5.700 de uma vez, ela dividiu essa meta em 4 etapas. A primeira etapa era juntar apenas um mês de despesas, R$950. Só isso, um imprevisto coberto, um mês de fôlego. Quando você divide o objetivo em etapas menores, cada conquista gera motivação para continuar. E motivação é o combustível que mantém a disciplina acesa quando a vida tenta te distrair. Segundo passo: crie o gatilho automático. O segundo passo foi o que a Camila chama de o segredo que ela gostaria de ter descoberto antes. Ela criou um gatilho automático. No dia em que o salário caía na conta, antes de pagar qualquer conta, antes de ir ao mercado, antes de fazer qualquer coisa, ela transferia um valor fixo para a conta separada, onde estava construindo a reserva. Esse valor era de R$50 por mês. R$50 pode parecer pouco, mas a lógica do gatilho automático não é sobre o valor, é sobre o hábito. Quando você transfere antes de gastar, o dinheiro simplesmente não existe para o consumo. Você nem o vê. Você aprende a viver com o que sobra, e com o tempo vai aumentando o valor da transferência automática conforme o orçamento permite. A Camila começou com R$50. No terceiro mês, quando cortou uma assinatura de streaming que mal usava, subiu para R$75. No quinto mês, quando renegociou o plano do celular e economizou mais R$20 por mês, subiu para R$95. Sem sentir que estava se privando de nada essencial, ela aumentou o ritmo de construção da reserva quase sem perceber. Terceiro passo: proteja a reserva com uma regra de ferro. O terceiro passo é o mais simples e o mais difícil ao mesmo tempo. Proteja a reserva com uma regra de ferro. A regra é a seguinte: esse dinheiro só existe para emergências reais. Promoção não é emergência. Vontade de sair para jantar não é emergência. Presente de aniversário que você esqueceu não é emergência. Emergência é demissão, doença, conserto urgente, situação que afeta a sua capacidade de sobreviver financeiramente. A Camila criou uma estratégia simples para se proteger das tentações. Ela abriu uma conta separada em um banco diferente do que usava no dia a dia, sem cartão de débito vinculado. Para resgatar o dinheiro, ela precisaria entrar no aplicativo, fazer uma transferência e esperar. Esse pequeno atrito era suficiente para ela pensar 2 vezes antes de mexer na reserva por qualquer motivo que não fosse uma real emergência. Especialistas em finanças comportamentais chamam isso de fricção intencional. Quando você cria pequenas barreiras entre você e o dinheiro da reserva, você reduz drasticamente as chances de usá-lo por impulso. Não precisa ser difícil de acessar em uma emergência real. Precisa ser inconveniente o suficiente para te fazer parar e pensar antes de agir por impulso. O resultado dos 3 passos. Em 12 meses aplicando o método dos 3 passos, a Camila construiu uma reserva de emergência de R$1.200. Não chegou ainda aos R$5.700 da meta final, mas chegou ao equivalente a 1 mês e 2/3 das suas despesas essenciais.
E isso já mudou completamente a sua relação com o dinheiro e com os imprevistos. No 9º mês, o celular dela quebrou. Custo do conserto: R$ 240. 2 anos antes, esse valor teria virado uma semana de estresse, pedido de dinheiro emprestado e provavelmente uma dívida no cartão de crédito. Desta vez, a Camila abriu o aplicativo, transferiu os R$ 240 da reserva, resolveu o problema no mesmo dia e repôs o valor ao longo dos 2 meses seguintes. O imprevisto virou apenas uma linha no planejamento. Esse é o poder real de uma reserva de emergência. Não é sobre ter muito dinheiro guardado. É sobre ter o suficiente para que os imprevistos da vida não tenham mais o poder de destruir a sua estabilidade. É sobre dormir sabendo que, se algo acontecer amanhã, você tem um plano. E um plano vale muito mais do que qualquer luxo que esse dinheiro poderia comprar. O próximo passo é seu. Se você identificou a sua história na história da Camila, o primeiro passo começa hoje. Pegue um papel, liste suas despesas essenciais mensais, some tudo e multiplique por 6. Esse é o seu número. Esse é o seu objetivo. Agora divida esse número em 4 etapas e foque apenas na primeira. Abra uma conta separada, configure uma transferência automática no dia do pagamento e comece com o valor que você conseguir, mesmo que sejam R$ 30. O mais importante não é o valor com que você começa, é a consistência com que você mantém o hábito. Porque a reserva de emergência não é um destino, é um processo. E cada real guardado é um real que você não precisará pedir emprestado quando a vida te surpreender. Se você quer um guia completo com planilha de cálculo da sua meta, comparativo das melhores opções de onde guardar em 2026 e um passo a passo detalhado para automatizar sua reserva, clique no link aqui na descrição. Ele foi criado para quem quer sair da vulnerabilidade financeira e construir segurança de verdade, independentemente do tamanho do salário. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está vivendo na corda bamba esperando o próximo imprevisto chegar sem ter nada guardado. Comente aqui embaixo quanto você conseguiria guardar por mês agora mesmo, por menor que seja o valor. Eu leio todos os comentários e uso essas respostas para criar os próximos conteúdos. A segurança financeira não começa com um grande salário. Começa com uma decisão simples e constante de colocar uma parte do que você tem em um lugar seguro, antes de qualquer outra coisa. A Camila começou com R$ 50. E o seu eu do futuro vai agradecer pela decisão que você tomar hoje.